Você já olhou para um mandamento da igreja e pensou: ah, isso é besteira, ou então, que coisa mais ultrapassada, ou até mesmo, isso não é para mim? Se sim, este vídeo é para você. Eu sou Anne Eduarda Messias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós iremos falar sobre o porquê não devemos pecar. Então hoje, basicamente, eu vou te dar vários motivos para que você não peque. Então já vai deixando seu like no vídeo e se inscreva no canal se você não for inscrito. Também não esquece de ativar o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo, que a propósito acontece em todos os domingos, meio-dia. Já se inscreveu? Deixou seu like? Então agora, bora pro vídeo. Só para deixar claro, quem pede para que a gente não peque não sou eu, mas sim o próprio Jesus. Por exemplo, na palavra de João 8, vocês devem lembrar que a gente tem a palavra da mulher adúltera, né, que foi aquela mulher que foi pega em adultério e ela iria ser apredejada porque era o costume da época. Mas Jesus vai até ela e consegue resolver a situação. E é muito interessante no versículo 10, quando Jesus fica sozinho com a mulher e aí Jesus olha para a mulher e diz: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E aí ela responde: ninguém, Senhor. E aí Jesus fala para ela: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Olha só essa frase. Vai e não tornes a pecar. Então, a gente percebe que Deus, ele é misericordioso e ele está sempre pronto para nos perdoar, sim. Mas ao mesmo tempo, ele dá uma ordem para nós, que é: vá e não tornes a pecar. Essa ordem não foi apenas para a mulher adúltera, essa ordem foi para eu e para você. Então, o Senhor pede que a gente não peque. Mas a pergunta que não quer calar é: por que Jesus pede para que a gente não peque? Qual que é o problema do pecado? Por que não devemos pecar? Tem muita gente que olha para as leis de Deus e vê as leis de Deus como se fosse um monte de restrições, como se fosse um bando de regras ruins, chatas, e como se isso quisesse nos privar de algo, como se a igreja estivesse querendo privar de alguma coisa e até mesmo controlar o seu comportamento. Mas não é bem assim. Existe uma razão para tudo isso. As leis de Deus estão ali por um motivo, por uma razão. E essa razão está lá em João, no capítulo 10, no versículo 10. Você deve lembrar, né, onde o Senhor diz: eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Então perceba, o Senhor quer que a gente tenha vida, mas não é uma simples vida. Ele quer que a gente tenha uma vida em abundância. E o que significa abundância? Abundância significa fartura. Uma vida farta, né? O que todo ser humano quer ter. Quem não quer ter uma vida farta, não quer ter uma vida completa, sem nenhum vazio? Isso é o que todo ser humano almeja. Então o Senhor está dizendo aqui que ele veio justamente para isso, para restaurar essa paz, para restaurar o que estava faltando na humanidade, o que Adão e Eva perdeu pelo pecado. Então ele veio para selar essa união novamente e dar sentido às nossas vidas. Todos nós queremos ter uma vida abundante. Mas qual é o segredo para ter uma vida abundante? O segredo para ter uma vida abundante é seguir a lei de Deus. Isso mesmo. O segredo para ter a vida abundante é seguir a lei de Deus. E eu vou te provar. O Senhor deixou em suas leis literalmente um manual de vida para que nós pudéssemos seguir para ter uma vida abundante. Então as leis estão ali para que a gente possa, para que sirva como base para um caminho que nós devemos seguir. Não é para te fazer mal, não é para restringir, te impedir de ter certas situações, de ter certas experiências, ou até mesmo para controlar o teu comportamento. Não, é para o seu bem. Como diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam
a Deus. Então Deus, como nosso Pai, Ele dá essas regras, Ele dá essas leis para o bem dos seus filhos. Assim como você que é pai e mãe, proíbe o seu filho de fazer algumas coisas para o bem dele. E por mais que naquele momento ele não entenda, lá no futuro ele vai te agradecer, porque ele vai saber que aquilo foi para o bem dele. O pecado faz muito mal para nós. E quando eu digo que faz mal, eu não estou me referindo apenas à nossa alma. Agora eu vou te dar um exemplo para que você entenda o quanto é importante seguir as leis do Senhor. Nós não vamos conseguir falar sobre todas as leis, sobre todos os pecados, porque senão o vídeo ficaria muito longo, mas quero que você perceba que isso se aplica a todas as leis, tudo bem? Um dos ensinamentos que o Senhor Jesus deixou para nós, foi uma ordem, foi para que a gente perdoasse sempre. Quando Pedro pergunta para Jesus quantas vezes devemos perdoar, e ele até sugere 7 vezes, até 7 vezes, que na verdade 7 vezes já seria o número máximo ali, porque é o número da perfeição. Jesus diz, olha para ele e fala, não digo apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, ele está dizendo ali que a gente precisa perdoar sempre, Mas por que é tão importante seguir essa lei? Por que é tão importante perdoar? Quais benefícios isso traria para mim e para você? Há quem diga que perdoar é uma besteira, que tem pessoas que não necessitam do nosso perdão e que isso não é tão importante. Mas na verdade é sim. Nós vamos falar sobre isso agora. Hoje em dia já existem várias pesquisas que comprovam os benefícios que o perdão tem na nossa vida. Ou seja, comprovam que a lei do Senhor estava certa. Nós vamos falar sobre os benefícios do perdão. Inclusive eu até trouxe aqui as reportagens para que vocês vejam, porque isso é tão impressionante que tem pessoas que nem sequer acreditam quando ouvem. Mas vamos falar agora sobre os benefícios do perdão. Vamos lá. O perdão, ele pode ajudar a controlar o risco de infarto. Olha só, controlar o risco de infarto, diminuir o estresse, também pode te ajudar a dormir melhor, previne uma infinidade de doenças, entre elas o câncer, por exemplo, também reduz o nervosismo e reforça o sistema imunológico. Isso é só alguns, dos benefícios, mas existem vários outros. Literalmente, tem muitas pessoas hoje em dia que estão doentes pela falta de perdão. Tem pessoas que, por exemplo, já aconteceu muitos casos de pessoas que estavam doentes em cima de uma cama, já morrendo, e aí perdoaram uma pessoa e melhoraram significativamente. Ou seja, a falta de perdão, o simples fato de você não perdoar, pode trazer muitos e muitos problemas para a sua vida. E está aqui todas as pesquisas comprovando isso. E esses estudos, eles são muito recentes, A maioria de 2023, 2020, 2019 são muito recentes. Então, até um dia desses, a gente não tinha consciência de todos esses benefícios do perdão. Mas as pessoas que já eram fiéis à palavra de Deus já estavam vivendo esses benefícios há muito tempo. Por exemplo, essa notícia aqui, ela é desse ano, de 2023. Então, teve muita gente que leu essa notícia e descobriu os benefícios do perdão e passou a querer perdoar mais por saber dos benefícios. Só que Jesus já tinha falado sobre isso há mais de 2000 anos atrás. Então, a gente consegue perceber que todo ser humano precisa perdoar sempre. Independente de que seja cristão ou não, todas as pessoas são chamadas a isso, porque isso é importante para que a gente tenha uma vida mais feliz. Então, o que Jesus estava tentando te dizer há 2000 anos atrás, quando ele deixou esses ensinamentos, é que se você seguir, você vai ter uma vida melhor e uma vida em abundante. Então, o Senhor estava ali te deixando e te dando o ensinamento. Só que, infelizmente, você só acredita se tiver uma pesquisa. Você consegue perceber que é muito mais do que uma simples lei, do que um simples mandamento. Isto é um manual para a sua vida. E é claro, eu não estou dizendo isso para que você comece a seguir a lei de Deus como um interesseiro,
tá? Isso serve para aumentar a sua fé, para que você entenda que os ensinamentos de Jesus realmente fazem sentido, que não são restrições, mas que é uma proteção para sua vida. Afinal de contas, o Senhor não quer ver ninguém doente, estressado, magoado. Pelo contrário, Ele quer que a gente tenha uma vida abundante. E Ele ensinou a gente a fazer isso. E claro, a gente falou do perdão, mas existem muitos e muitos outros ensinamentos de Cristo que já foram comprovados, coisas que Ele disse que não faça e já foi comprovado que faz mal para nós, que faz mal para o ser humano. E claro, existem leis que a gente ainda não consegue explicar. Algumas porque a ciência ainda não evoluiu o suficiente, então talvez daqui a alguns anos a gente já tenha a resposta e a explicação. E algumas a gente não vai ter nunca a explicação. É para isso que existe a fé. Então a gente nem sempre vai conseguir explicar tudo. Tem coisas que a gente não vai conseguir entender. Tem coisas que a gente só vai entender quando a gente morrer e descobrir que o céu não é um mito. Nós poderíamos passar aqui dias e dias e dias falando sobre os mandamentos do Senhor e o quanto que isso pode somar na nossa vida. Mas agora que você já sabe que os mandamentos de Deus, são para o nosso bem, são para que a gente tenha uma vida abundante, que não é uma mera restrição, que não é uma lei chata, que não é uma coisa ultrapassada, mas que é realmente uma forma de viver melhor, que é realmente o querer de Deus para a nossa vida, que é ter uma vida abundante. Você, com o seu livre-arbítrio, pode e tem todo o direito de fazer a sua escolha, o direito de escolher a quem você quer servir. E eu gostaria de finalizar esse vídeo com a palavra de Josué, no capítulo 24, versículo 14, que diz: Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com toda a retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais, além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, além do rio, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porque independente da tua escolha, quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então foi esse o vídeo, eu realmente espero que você tenha gostado e entendido o porquê não devemos pecar. Se você gostou, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito. Também ativa o sininho das notificações, porque todo domingo quando chegar vídeo, vai chegar notificação para você. E também não esquece de compartilhar esse vídeo para um amigo seu. Pelo amor de Deus, compartilha essa notícia boa, essa notícia de Deus. E para de compartilhar coisa ruim, tá bom, cristão? Muitas pessoas precisam escutar um vídeo como esse, estão precisando de vídeos como esse. Então não esquece de compartilhar e comentar também aqui embaixo o que é que você achou do vídeo, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo. Deus abençoe! Se você aí tem algum pecado, tem algum medo de se confessar, clica nesse vídeo aqui do lado que diz, como perder o medo de se confessar, porque isso vai te ajudar bastante, tá certo? Tchau!